Criou Deus, eu farei céus e terras. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus se movia por sobre a face das águas, porque a terra era sem forma e vazia. Não existia nada. E a palavra de Deus diz que sobre o abismo existia trevas, totalmente cheio de trevas, e a escuridão tomava conta deste planeta todinho. E quando Deus começou a criar as coisas, Deus disse: haja luz, e a luz se fez. E vamos indo lá para o 11 disse, e Deus disse: produza. Deus falou para a natureza: produza. Deus falou para as coisas: produza. E a natureza, ela não tende a desobedecer a palavra de Deus. Deus disse: terra, produza sementes que deem frutos, cujos seus frutos estejam sobre a terra, e dela cresça as árvores segundo as suas espécies. E o que foi que a terra fez? A terra produziu o que Deus tinha mandado. E a terra fez tudo o que Deus mandou. Produza frutos, cujas sementes estejam dentro do fruto, cujas sejam introduzidas na terra, e elas crescerão conforme as suas espécies. E a natureza obedeceu. E a palavra de Deus diz que Deus disse para as águas: águas, produzam peixes, animais marinhos e todo ser vivente que lá existe. E a água produziu. A facilidade que a natureza tem de obedecer a Deus é maior que o homem tem de obedecer a Deus. Deus diz: faça, eu fiz. Deus diz: produza, eu produzi. A natureza, mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já preparou aquilo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus estava preparando a terra para receber as ordens de Deus por vários tempos. E depender do passar dos dias, aí a presença de Deus estava por aqui, passeando por sobre as águas, e a obediência se gerou. E hoje em dia nós vemos que o homem é diferente. O homem, ele tem algo nele que ele quer fazer as suas próprias vontades. Ele quer fazer o que dá vontade dele fazer, o que dá na telha, e não obedecer mais a palavra de Deus. E é simples. Deus deixou os mandamentos, Moisés deu as leis, Jesus veio e mudou muita coisa. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Amai a Deus em primeiro lugar, mas amai-vos uns aos outros. E o que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Quando a Bíblia relata sobre o amor de muitos, ele quer dizer que é o amor que você tem, que eu tenho pelo Pai, se esfriou. Ia se esfriar, porque aquele ser humano que não consegue amar a Deus, ele não consegue amar o seu próximo. O primeiro mandamento seria o amor. Um dos primeiros para nós cristãos seria o amor. Há pessoas cujos já nascem com esses dons, que são os bem-aventurados, os que sabem amar. Tem pessoas que já nascem com esse dom, mas tem pessoas que não nascem com esse dom, eles têm que buscar o dom de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo que vem do céu. Se do céu não for lhe dado, você não tem nada. E vamos passar para Adão e Eva. Quando Deus fez o homem e a mulher, o homem é sua própria imagem, ele fez a mulher para que servisse de auxiliadora, porque ele disse: terra, produza os animais, os seres viventes. E ele incumbiu o homem de um trabalho, de dar o nome aos animais. E o homem tinha ali uma amizade constante com os animais. E Deus pegou e Adão começou a dar o nome dos animais, dar
em saber o nome dos animais. Você já se perguntou como é que eu aprendo tão rápido o nome dos animais? A criança cresce já aprendendo o nome dos animais, porque foi o dom que Deus deu para a gente. A maioria dos animais você nem aprendeu, você já, praticamente você não foi ensinado, você já escutou uma vez e já sabia o nome dos animais, porque foi o dom, os frutos do Espírito Santo que Deus deu. Então, quando foi gerado o homem e a mulher, o que foi que aconteceu? Deus lançou-os no jardim do Éden que Deus tinha criado. E Deus disse: não é bom que o homem viva só. Porém, ele não estava só, Deus estava com ele. Deus fazia parte da vida dele. Ele estava com Deus constantemente. Mas Deus precisava de uma auxiliadora para ficar do lado dele, porque Deus é um ser supremo. Mas Deus, ele tinha um contato com Adão, mas quis fazer a mulher para ser auxiliador e ficar do lado dele. E Deus já fez a sua profecia e disse: o homem sairá da sua casa, se unirá com uma mulher e construir família. Antes de Adão e Eva construir sua família, Deus já tinha dito isso, que isso iria acontecer. E de repente Adão e Eva estavam no paraíso, estavam cercados de coisas ótimas, de frutas, e Deus disse: comeis de tudo, coma de tudo. Aí já começou a divergência da obediência. Coma de tudo que existe aqui, menos da fruta do bem e do mal. Se você comer daquela fruta, seus olhos se abrirão e você fará parte do pecado. E Deus avisou para eles, e eles foram avisados. Mas a serpente vinha trabalhando na mente da mulher, já havia vários dias que ela vinha trabalhando na mente da mulher. E a mulher foi, cedeu, olhou, viu que a árvore era boa, viu que o fruto era bom, que dava para comer, pegou, provou e levou para o seu marido, o seu varão. E o seu varão, imediatamente confiando nela, comeu. E os dois começaram a perceber o erro deles, o pecado deles estampado na cara. E foi a desobediência dos dois. Deus disse para a natureza: natureza, faça. Natureza, não faça. E a natureza obedeceu. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: homem, não faça. E o homem fez. O homem desobedeceu naquele instante. Quando eles comeram do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus e fizeram cozidos de folhas para cobrir as suas partes. E Deus estava passeando no final do dia. Deus estava passeando pelo jardim, percebeu, e eles se esconderam. E Deus chamou por eles: estamos escondidos, meu Deus. E Deus disse: por que você está escondido? Quem te fez saber que estava no pecado? Porque eles disseram para Deus: nós estamos nus. E Deus disse: quem te fez saber? Vocês comeram da árvore, da fruta que eu disse para não comer. Imediatamente o homem acusou. Desobediência e acusação. O homem pegou, olhou e disse: a mulher que tu me deste. Jogou a culpa para cima da mulher. E a mulher disse: a serpente que tu criaste. Jogou a culpa para cima da serpente. E nenhum dos dois tiveram a humildade de se ajoelhar e dizer: Deus, me perdoa. Perdoa pelo meu erro. Eu errei contigo. Talvez teria sido mudado alguma coisa. Mas um acusou o outro. Não tiveram a humildade de dizer assim: eu errei, eu pequei contra ti, me perdoa. Um acusou o outro. Um acusou o outro. E aí a desobediência do homem nós começamos a ver nesses primeiros relatos. O homem desobedecendo a Deus. O homem desobedecendo às ordens que Deus dá. Porque Deus tem princípios. Quando Deus começa a fazer algo, Deus quer nos mínimos detalhes. Deus precisa de ti. Deus precisa da tua comunhão, da tua obediência. Deus fala assim mesmo para ti, meu irmão: ora. Mas a gente está com preguiça. Deus fala para ti: lê a minha palavra, que tu vai aprender algo.
e vai conhecer a verdade. Eu estou com preguiça hoje. E nós temos vivido uma vida sem Deus, enganando a si mesmo. Como o profeta Jeremias falava, vocês são crentes, eles diziam naquela época, somos crentes. Mentira! Muitos estão enganando a si próprios, dizendo que estão e não são, que tem e não tem. Às vezes tinha, mas morreu, porque pelo fruto da nossa desobediência a Deus. Então nós temos que fazer o contrário de tudo isso. Nós temos que começar a obedecer a Deus e os princípios do seu mandamento. Aí o amor de muitos se esfriou. O amor de muitos está esfriando cada vez mais e mais, e nós começamos a perceber: irmão contra irmão, pai contra filho, mãe, tio, sobrinho, amizades. As pessoas estão se matando, porque quando Deus diz o amor de muitos se esfriariam, é em relação primeiro a Ele. Muitos deixarão de me amar, e através de deixar de me amar, eles deixarão de amar o seu próximo. E existe uma soberba no mundo tão grande, uma ganância por aquilo, por busca, e nós esquecemos o principal, que é buscar a santidade e as coisas de Deus. Em primeiro lugar vem o reino dos céus, e as coisas vos serão acrescentadas, mas o homem tem esquecido disso. Parece que nós estamos tendo uma síndrome de amnésia, esquecendo as coisas de Deus, e Deus avisando, e nós esquecendo. Nos tempos antigos eram os postes ídolos que Deus dizia: não adoreis nenhuma imagem, somente a minha. E aquela geração, eu não sei se ela sabia ensinar ou não sabia ensinar os seus filhos, que quando a geração de adoradores morria, a outra geração era de fracasso. Uma geração de adoradores morre e a outra geração de fracasso, porque faziam tudo errado e eles sabiam, eram ensinados sim, muitas das vezes: não adoreis nenhum tipo de imagem, somente a minha, porque eu vos tirei lá do Egito, com a minha mão forte e trouxe vocês para cá, para as terras que eu prometi. E o ser humano esquece das coisas. Nós esquecemos de como orar, nós esquecemos de como buscar, nós esquecemos de como jejuar, nós esquecemos de como ler a palavra, nós esquecemos de como ter reverência. Tudo nós esquecemos, porque a palavra de Deus diz que o mundo está em total pecado. O mundo vem nos oprimindo cada dia mais e mais, ele vem te estreitando, tirando todo o teu tempo para que não venha buscar e aprender a verdade. O mundo está tentando fazer isso todos os dias, tirando o teu tempo nas tecnologias que o inimigo vem trabalhando. São muitas as tecnologias. Antigamente, quando faltava a luz, as pessoas eram acostumadas, davam aquele aí passava um tempo e não ficava agoniado. Hoje em dia, se 1 minuto, 2 minutos, se faltar a luz, tu já fica agoniado, porque tu já está tão acostumado com ela. Na verdade, as pessoas do interior não são acostumadas com luz, e eles conseguem ficar. Antigamente, agora a luz chegou, e hoje em dia falta energia, a gente fica agoniado. Eu sou acostumado com o ventilador. Se faltar o sinal da minha internet, eu sou acostumado com a minha internet. Coisas que nós estamos nos acostumando e deixando de nos acostumar com o principal, que é isso aqui. Hoje em dia, as pessoas têm deixado de lado a Bíblia. A palavra de Deus é Deus falando contigo. Muitas vezes nós não precisamos de revelação, é Deus falando contigo. Quando tu abre a Bíblia, é a própria boca de Deus. Mas o ser humano está querendo demandar para o outro lado, querendo fazer suas próprias vontades, o que vem das suas próprias necessidades carnais. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar, mas buscar os frutos do Espírito. E muitas vezes nós estamos sendo ensinados errados. Como eu preguei de manhã aqui, que eu falei: se eu for perguntar para cada um de vocês qual é o teu sonho, o interessante que se eu perguntar, irmão, qual é o teu sonho, vai levantar a mão, vai dizer que é me formar na faculdade. Irmão, qual é o teu sonho? É ter um emprego. E o teu sonho é ter uma casa.
e os sonhos de Deus. Nós estamos esquecendo o principal. A Bíblia foi feita, a palavra foi feita para pregar. Antigamente nós pregávamos um Cristo crucificado, e hoje em dia é arrependimento. E a palavra de Deus veio crescendo, que os evangélicos estão crescendo em números, mas outros vazios. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, deixarão a fé, as escrituras, para seguir ensino de espíritos e demônios, entrando e introduzindo ensinamentos errôneos dentro da igreja. E pelo ato de você não ter o conhecimento da palavra de Deus, pelo ato de você não estudar, você aceita. Porque a palavra de Deus diz que quando eles virão, eles enganarão até os eleitos. Imagine, aqueles que estão preparados, buscando a Deus, estão em pleno conhecimento, mas Deus fala, enganarão até os eleitos. São muitas falsas doutrinas que o mundo impõe. O mundo ele joga, parece que as igrejas estão brigando umas com as outras, por causa de ofertas e de dízimos, estão esquecendo o principal, que é as almas. Uma igreja quer ser melhor que a outra. Essa igreja aqui é melhor porque ela tem mais unção. Aquela igreja ali é melhor porque ela sente mais a Deus. Essa aqui, as doutrinas são melhores. Essa veste calça, essa veste bermuda. E nós estamos esquecendo o principal, que é o amor pelos outros. Está se tornando uma briga de status. E muitas das vezes Deus fica entristecido, sim, por causa dessas coisas, porque a igreja não tem placa. Nós pregamos o mesmo evangelho. Lá quando João Batista estava pregando, ele começou a pregar um Cristo que viria. Ele disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu não sou a voz daquele que está no deserto. Eu sou a voz que ecoa por aquele que clama. João Batista estava se referindo de Jesus. Jesus clamava no deserto, João Batista levava a sua palavra. E ele começava a doutrinar. E João Batista começou a batizar, ele batizava as pessoas. E no mesmo tempo, quando Jesus chegou e foi batizado por ele, Jesus saiu e começou a pregar. Lá em João 3 fala. E os irmãos entraram em contendas porque João tinha os seus seguidores, pessoas que seguiam a João Batista, mas não seguiam ainda Jesus. E eles começaram a ver uma contenda, uma discussão, e disseram: mestre, João, tem uma pessoa pregando a mesma coisa que tu está fazendo. Aquela pessoa está pregando pelo testemunho que tu está dando, ela está pregando lá do outro lado. E João Batista disse assim mesmo: tudo que há no céu só é dado e liberado mediante a presença e a oportunidade que Deus te dá. Tudo que há na terra só acontece mediante quando Deus permite. Toda a autoridade que é dada, se do céu não for te dado, tu não tens nada. Então estavam querendo levantar uma discussão, e João Batista falou, não explicou totalmente para ele, mas disse: se Deus deu para ele, é porque ele é o verdadeiro Messias. Eu só sou uma voz no deserto, eu sou a voz que ecoa. Quando João Batista estava lá, e João Batista falou com os seus seguidores. Muitas das vezes seguidores seguem apenas o líder e o que ele faz, e adquirem os seus costumes, os seus defeitos, as suas coisas, mas esquecem que nós temos que seguir um líder, que é Jesus Cristo. Antigamente a igreja passava por problemas porque Paulo pegou várias pessoas para doutrinar. Apolo também. Paulo doutrinou Apolo e deixou Apolo responsável pela igreja. E Paulo estava a pregar o evangelho, e as pessoas estavam dizendo: eu sou de Paulo, e outras: eu sou de Apolo, e outras: eu sou de Cefas. Cefas é Pedro. Os seguidores estavam brigando porque eles iam seguir carnalmente, mas esquecendo espiritualmente. E existia uma briga, que nem hoje nas igrejas. Eu sou seguidor desses, eu sou
seguidor daquele, eu sou seguidor de placas. E sabe o que Paulo falou? Eu plantei, Apolo cuidou, regou, mas o crescimento quem dá é Deus. E todos vão receber o seu galardão. Não adianta brigar. Se o irmão Johnny traz uma alma para dentro da igreja, eu vou e cuido dela, e Deus habita na vida daquela pessoa e gera um crescimento, e ela consegue mais almas. Ele nem eu, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o crescimento que dá é Deus, e nós esquecemos disso. Então às vezes tem briga, olha, irmã eu que salvei aquela alma, eu que já batizei foi muito, eu já ganhei foi muito para Jesus. Às vezes nós falamos com um pouco de soberba, embora uns não, mas brigando por contagem de almas. E Paulo disse assim: eu levei, Apolo cuidou, mas o crescimento foi Deus que deu, porque se Deus não quiser não dar o crescimento, aquela pessoa volta para a rua. Então, olha a soberba do homem hoje em dia, falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta o conhecimento da palavra de Deus. Estamos aprendendo os versículos da Bíblia errado. Está sendo pregado alguns versículos errados, versículos isolados. Temos que aprender todo ele, porque às vezes nós chegamos um versículo isolado e nós queremos pôr as nossas vontades, esquecendo da vontade de Deus. Aqui a Bíblia, ela fala sobre o crescimento espiritual. Tudo que tem na Bíblia, ela vai gerar crescimento espiritual e Deus glorificado. Ela não vai gerar um homem glorificado, porque o homem que foi querer ser glorificado foi louco pelo anjo. Na época de Jesus Cristo, todos conhecem a história, né? Primeiro passou por Pilatos, depois Herodes. Tentou ser mais que Jesus e o povo gritava para ele. E gritava, se eu não me engano foi Herodes. E o povo gritava para ele, gritava: és um Deus, és um Deus. Olha, ele foi todo brilhoso, és um Deus. E ele recebeu a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus mandou um anjo, imediatamente matou, enviou uma espada em seu coração e ele morreu. Olha a glória dele, para onde foi. Então Deus não divide sua glória com ninguém. O diabo foi expulso do céu porque ele deu soberba no coração dele e tentou ter uma glória maior que a de Deus. O que aconteceu? E foi expulso. Todo homem que tenta se glorificar mais que Deus perece. Nós temos que ter humildade no coração, até para lidar com as pessoas, para falar com as pessoas. Cada pessoa tem um jeito. Os senhores e as senhoras, eu não vou chegar como eu falo com um jovem. Chamar a atenção de um senhor, de uma senhora, não é porque eu sou líder, eu sou pastor, não, a gente tem que saber chamar a atenção, porque independentemente existe um respeito. Deus quer que gere respeito. Então temos que saber falar com todo tipo de ser humano, sem arrogância. Saber falar com o ser humano e entender o seu lado, porque a palavra de Deus diz que não julgueis para não ser julgado. Muitas das vezes nós julgamos aquilo que já fazemos há muito tempo. Eu estava conversando com a minha esposa em casa. Aí eu conversei com ela, eu disse: meu amor, você teria filho com 19 anos. Mas se um dia uma outra mulher entrar na igreja e tiver filhos e fazer isso aqui, aí se você for falar: olha aí, já está grávida, já está julgando pelo aquilo que já tinha feito. Então eu digo: todas as mulheres que tiveram filho com 14 anos, aí viram uma menina entrar na igreja e terem filho com 15. Qual é a moral que tem para julgar? Olha, está tendo filho com 15 anos, tu teve com 14. Então, nós temos uma questão de nós julgarmos as pessoas, em vez de aconselhar e ajudar, nós julgamos muito. Julgamos e julgamos e julgamos. E a palavra de Deus fala sobre a obediência introduzida nas coisas que Deus criou, mas o homem. Deus falou para Jonas: Jonas, vai. Não vou.
Deus falou para Sansão: Sansão, pratique o que eu te mandei praticar. Não quero. Se deitou com as prostitutas, tocou em cadáveres. Jonas correu, fugiu de Deus, fugiu de seu chamado. O peixe engoliu ele. O homem, Deus fala: vai, não quero obedecer. Saul foi levantado rei do povo de Israel. E Samuel, o profeta Samuel disse para ele: mata o Agag e mata tudo que ele tem. Saul disse: não, eu vou deixar ele vivo, vou trazer as coisas boas para mim. Disse não para Deus. Pessoas dizendo não para Deus. Todos os dias nós vemos isso. Quando você vai convidar alguém para vir para a igreja, o que ele diz para você? Não estou preparado ainda, eu tenho que me libertar disso. Mas a libertação ela vai acontecer aqui dentro. Glória a Deus. É Deus que vai te dar a força, Deus que vai te dar. Por isso que a palavra de Deus diz que é do céu que é liberado. Aleluia. Toda a autoridade que nós temos é do céu que é liberado. Estava tendo uma briga sobre políticas, Facebook, internet, e eu fui buscar Deus e Deus me mostrou: para que tu está brigando? É eu quem decido, certo, seja bom ou seja ruim. É eu que decido. Toda a autoridade ela é constituída mediante a mim. Deus tira rei, Deus coloca rei. Deus levanta rei, Deus tira rei. Deus levanta rei, Deus tira rei. Sendo ele bom ou ruim, é Deus que decide. Quando ele é um líder ruim, Deus permite para oprimir o povo, porque o povo está esquecendo dele. Quando é um líder bom, Deus permite que ele cresça, porque o povo está buscando a Deus. Entendeu? Desde o começo dos livros de Juízes, entra um, sai outro, entra um, sai, entra um, sai, entra, sai. Vou te levantar rei. Davi foi rei, segundo o coração de Cristo. Deus abençoou, Davi errou, Davi pecou, mas se arrependeu. Depois dele veio quem? Veio o filho dele. Depois vem vindo os reis, e Deus tirava e colocava, porque o coração do homem é mau. Por isso que Deus decidiu destruir a humanidade. Deus destruiu a sua própria criação e disse: eu me arrependo de ter feito o homem na face da terra, pela sua maldade, a sua iniquidade. Agora, já pensaste na época antes de Noé, quando Deus veio e destruiu todo aquele povo no dilúvio, e disse que o coração do homem era mau, me arrependo de ter feito, me destruiu. Agora imagina na nossa época. Imagina na nossa época. Tu está vendo o teu filho morrer afogado do teu lado, os teus pais, e a água crescendo e crescendo, e todo mundo no desespero, e as pessoas que tu ama morrendo afogadas, porque tu não escutasse a voz de Deus. Um pai, olha a dor de um pai ver um filho se afogando na frente dele e não poder fazer nada. É ruim a gente ver pessoas morrendo e não poder fazer nada, dói. Um filho doente, uma mãe doente, pessoas doentes e a gente não poder fazer nada. Naquela época eram muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo com aquele dilúvio e matando as pessoas. Por quê? Porque não queriam a Deus. Deus levantou Noé, através de Noé ele começou de novo. Então, a obediência de Noé, Deus chamou Noé, Noé fez. Deus chamou Abraão, Abraão fez. Deus chamou Isaac, Isaac fez. Jacó fez. José fez. Moisés fez. E nós, o que nós temos feito para Deus? Vai entender aqui, achei. Ou 7 meses, vai entender. E nós, o que nós estamos fazendo para Deus? Muitas vezes o homem passa por tribulações, por falta, busca, renúncia. E tem casos que o homem precisa passar porque Deus quer trabalhar. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele precisa que tu tenha um testemunho forte, tá?
Às vezes Deus permite as coisas acontecerem com a gente, na tua casa, na minha casa, porque Ele quer te levantar. A palavra de Deus fala sobre os humilhados serão exaltados. Tem pessoas que falam isso no cotidiano. Eu tinha um primo que falava isso, né? Aí as pessoas falavam mal dele, os humilhados serão exaltados. Não é homem, é homem Deus. Quando eu me humilho perante Deus, Deus me levanta. Os humilhados serão exaltados. Deus está falando para ti, a palavra de Deus fala para ti, quando tu te humilha perante Deus, não é o homem, não tem nada a ver. Se o homem te humilhar, ele vai continuar te humilhando. Ele vai continuar te humilhando, mas no dia da separação, ele que vai ser humilhado naquele dia lá, porque tu vai receber o teu galardão e ir para o céu e ele vai para o inferno, porque ele te humilhou muito. Muitas das vezes nós somos ungidos de Deus. Então às vezes nós entendemos errado, os humilhados serão exaltados. Não é, porque o homem me humilhou, um dia eu vou crescer, eu vou mostrar para ele que eu sou mais que ele vai ver eu passando na frente dele. Não, os humilhados serão exaltados quando tu te humilha perante os pés do Senhor. Ele atende o teu chamado, escuta o que tu queres, atende tuas súplicas. E quando tu vê, quando a bênção estiver pela tua casa, na porta da tua casa, e as coisas começando a dar certo, é porque a humilhação foi perfeita para Deus. Muitas das vezes a nossa humilhação não tem sido perfeita. A palavra de Deus diz que pedis, mas pede mal, não sabeis pedir. Pede as coisas para a tua carne, para as tuas próprias necessidades. Mas quando tu começa a pedir as coisas para o Espírito, aí Deus disse, agora sim o meu filho entendeu. Agora é eu que estou na frente da batalha dele. Aí vai dizer, meu filho, fica aí que eu vou lá resolver a parada para ti, porque tu entendeu. Temos que entender o chamado de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos nos levantar, por favor. O coral vem cantar, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeiro o coral vai cantar, depois eu vou falar a parte da Santa Ceia. Para mim não me perder.